essa lição é a primeira, a número 1, que fala sobre a Bíblia, o livro de Deus. Diga comigo, a Bíblia, o livro de Deus. E quando nós falamos sobre a Bíblia, o livro de Deus, nós temos aí, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo, então o próprio Deus que é o autor da Bíblia. E seu real intérprete é o Espírito Santo, então quem interpreta a palavra de Deus para nós entendermos, ela é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E seu assunto central é Jesus. Como que é Jesus, sendo que o Velho Testamento, Jesus ainda não tinha nascido através de Maria? Porque lembrando que Jesus não começou a existir através de Maria. Jesus, ele é Deus, ele existe bem antes da criação do mundo. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê o Velho Testamento falando do Messias que havia de vir. E se você acompanhar a lição, quem está aqui, vai ver que está nessa lição que eu estou passando para você agora. Antes de Cristo é AC, ou seja, antes de Cristo é o Velho Testamento com 39 livros. Então a Bíblia, ela tem antes de Cristo 39 livros. Vamos lá? 27 livros no depois de Cristo, que é o Novo Testamento. Então nós temos aí 27 livros. Pode continuar? A Bíblia toda contém 66 livros. Então toda a Bíblia, ela tem 66 livros. E nós temos ali, para começar, em Mateus, o Novo Testamento, podemos assim dizer, facilita para a gente a leitura. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Aí são os 27 livros que você tem no Novo Testamento. Já no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias e vai até Malaquias, ok? Muita coisa boa, 66 livros. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A Bíblia, então, lembrando o seguinte, o capítulo é o número maior da Bíblia. Quando você lê, abre a Bíblia, você vai ver o número maior, que é o capítulo, e o número menor é o versículo, para facilitar para você. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, não foi escrita em português. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, que é a língua dos hebreus, e uma parte também foi escrito em aramaico, que é a língua dos sírios, ok? Essa língua foi quando o povo de Israel foi para o cativeiro, ficou 70 anos lá debaixo do império de Nabucodonosor. Inclusive Daniel, Esther, algumas partes foi escrito em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, porque a língua mãe, quando Jesus veio, inclusive Jesus falava o aramaico, mas a língua mãe para se propagar o evangelho é igual hoje, a língua mãe é o inglês. Naquela época era o grego, então os apóstolos que escreveram preferiram, e outros autores preferiram escrever em grego para facilitar a propagação do evangelho. A Bíblia foi escrita em 1600 anos por cerca de 40 autores. Então hoje nós temos a Bíblia, se você for na gráfica, ela sai ali talvez em minutos, mas ela num todo demorou 1600 anos para ser escrita. Não foi de um dia para o outro. E foram 40 autores. Mas por que 40 autores se tem 66 livros? Porque teve autores que escreveram mais de um livro. Exemplo, nós temos Lucas. O Evangelho de Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos. Nós temos João, que escreveu João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Apocalipse. Escreveu 5 livros. Pedro escreveu 2 cartas. Nós temos Paulo, que escreveu 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e possivelmente Hebreus. Já no Velho Testamento, nós temos ali o Pentateuco, a Torá, que é os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Possivelmente quem escreveu foi Moisés. Então nós temos na nossa mão um rico livro. Já o próprio Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E assim nós temos então 40 autores mais 66 livros.
Ok? Na continuação, você tem a lição aí, você pode ir acompanhando aí também se você quiser. Quem é o autor da Bíblia? A Bíblia mesmo responde. 2 Timóteo 3,16. E nessa versão nova que eu fiz da lição, antes você tinha que pegar na Bíblia. Agora, alguns versículos você só tem que completar, para facilitar para você. Toda a Escritura é divinamente. Então essa é a tarefinha que você vai ficar em casa depois para preencher. Divinamente, que vem de Deus. Escritura está se falando da Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então ela é o quê? Ela nos ensina, ela nos repreende. Quando você vai ler a Bíblia, muitas vezes ela vai nos ensinar o que devemos fazer. Ela nos repreende se estamos vivendo um caminho errado. E ela também nos corrige. Olha, você não pode andar por esse caminho não agrada a Deus. E ela nos instrui a ser justo. É isso que é a finalidade da Bíblia: nos corrigir, nos ensinar, nos instruir e nos fazer justos. É isso que precisamos entender, o motivo da Bíblia. Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor. Deus dizendo para Jeremias: e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mando que lhe fale, não omita uma só palavra. Então Deus disse para Jeremias: Jeremias, pois não, Senhor, vai lá no átrio e fala tudo que eu estou te mandando falar para o povo. Ele foi. E quando ele foi, aí no capítulo que nós temos aí, de capítulo 30, versículo 2 de Jeremias, assim diz o Senhor, Deus de Israel. No 26 Deus fala para ele pregar. Aí no capítulo 30, 4 capítulos depois, Deus chega para ele e diz o seguinte: escreva num livro todas as palavras que eu te falei. Como que eu sei que Jeremias obedeceu? Porque você vai ver aqui na Bíblia o livro chamado Jeremias. Diga comigo, Jeremias. Foi ele que escreveu. Então ele obedeceu a ordem do Senhor. E assim foi os apóstolos, aqueles que escreveram, cada escritor, Deus falava com eles e eles escreviam aquilo que temos em nossas mãos. Vamos na continuidade agora. Pode passar aí para mim. Olha aqui, o que Deus quer que o homem faça com a sua palavra. Então, o que Deus quer que o homem faça com a sua palavra? Então, primeiro, nós temos ali, que o homem leia a sua palavra. Apocalipse 22, 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Selar quer dizer fechar. Então Deus diz: não feche, não pare de ler esta palavra, porque o tempo está próximo. Que tempo que é esse? A volta de Cristo. Estamos vivendo aí todo o sistema da pandemia, vivendo guerra, rumores de guerra, fome, pestes. Tudo isso é sinal da vinda de Cristo. Então não podemos deixar de cumprir essa palavra. Segundo, que o homem receba a sua palavra. Então eu e você precisamos receber. Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, essas minhas palavras. Aonde? No vosso coração, na vossa alma. Então não é para colocar no criado mudo, não é para colocar na escrivaninha, mas é para colocar no coração. Atalazei por sinal na vossa mão. O que é atalazei? É isso que eu estou fazendo aqui, Atalazei por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais. Frontais está dizendo aqui, seus olhos diante da palavra do Senhor. E diz ainda: entre os vossos olhos, ensinalazeis a vossos filhos, falando delas sentada em vossa casa e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos, e escrevê-las-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. Ou seja, do lugar que você vai ensinar para os seus filhos, bicho-papão, saci-pererê e outras coisas mais, ensina a palavra de Deus. Conta as histórias que tem lá lindas: Davi vencendo Golias, Israel passando pelo Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões. Tem muita coisa boa. Que o homem obedeça a sua palavra. O terceiro, Josué 1:8. Josué foi o sucessor de Moisés. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Era um comandante, mas Deus disse: olha, você quer vencer, você quer ter êxito, não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é a palavra de Deus. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Obedecer, fazer discípulos, é o que Jesus disse: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? É só observar a palavra do Senhor. Vamos ali agora
Ler então inteiro a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, do 2 ao 9, do 14 ao 20, que todos conhecem. Nós temos aí Marcos 4, do 2 ao 9. Então lhes ensinava muitas coisas por parábola, e lhe dizia no seu ensino: ouvi, e eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Então a primeira terra caiu, ficou exposta, veio os passarinhos e comeram. A segunda chegou a cair, nascer, mas não vingou, porque secou por causa do sol. Não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, nasceu, mas não vingou. Cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto. E um grão produzia 30, outros 60, outros 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. É aquilo que eu falo: se você chupa uma laranja, pega lá uma sementinha e planta, vai dar um pé de laranja, que vai dar muita laranja, que vai dar muita semente. Se você for plantar tudo, vai dar um grande pomar. Os discípulos não entenderam, porque Jesus falou sobre essa parábola. O que significa essa parábola? Marcos capítulo 4, versículo do 14 ao 20. E o semeador semeia a palavra. Então quem é o semeador? É eu e você. É aqui, quando nós obedecemos à comissão de Jesus, que é fazer discípulos. Então são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então aquela semente que foi exposta, caiu na beira do caminho e veio as aves simboliza Satanás, simboliza muitas vezes as pessoas que vêm e começam a dizer: para que ler a Bíblia, para que ir na igreja, para que orar, para com isso. E a semente arrancada do coração, ouviu a palavra como você está ouvindo agora, mas muitas vezes vem o inimigo e tira a palavra do coração. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são de pouca duração. Ou seja, é aquela pessoa que ouve a palavra, aceita a Cristo, até se batiza, vem para a igreja, até dizimista, mas quando vem a luta, a perseguição, a prova, ela não aguenta, porque ela não tem raiz profunda, não está alicerçada em Jesus, e aí ela morre. Aí você vê muitas pessoas desviadas, por quê? Porque não tinha raiz em si mesmo. Outra coisa, outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É aquela pessoa que vem para a igreja, até aceita Jesus, até se batiza, até dá ceia, ela participa da ceia, até ela dá muitas vezes o seu dízimo, mas você vê, passa anos e anos, não muda, continua falando palavrão, continua vivendo uma vida errada, ela não tem uma conversão genuína. Aí as pessoas olham para ela e dizem: eu, para ser igual a você, eu prefiro ficar do jeito que eu sou. Ou seja, ela não nasceu de novo, ela não dá fruto, não acontece uma transformação. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60, a 100 e por 1. Então aquela pessoa que realmente deixou o coração aberto, Jesus entrou, ela se batizou, ela se converteu, ela participa da ceia, ela prega o evangelho, ela vive o evangelho, ela dá fruto, é uma pessoa transformada, e é essa que glorifica o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Passa para mim. Não está obedecendo sempre o comando. Está meio rebelde hoje de manhã. Aqui, vamos lá. Questionário, vamos lá. Quem dirigiu os homens enquanto eles escreviam as Escrituras? 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse movido pelo Espírito Santo é igual ao barco à vela, o vento que leva aquele barco à vela, ele não tem motor. Assim foram esses homens, foram movidos pelo Espírito Santo. Qual o propósito das Escrituras? 2 Timóteo 3,15. Paulo dizendo a Timóteo: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que é a palavra de Deus, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então qual é o objetivo
da questão aí, qual o propósito das Escrituras? Pode tirar o 3, tira de novo. Isso. Qual é o propósito? Nos dá sabedoria lá, fazer-te sábio para alcançarmos a salvação. A salvação do quê? Da nossa alma. E é pela fé em Cristo Jesus, não é em outra coisa, é em Jesus. Aí sim. Por que devemos ler as Escrituras? Romanos 10:17. Logo a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando eu ouço a palavra, como eu estou ouvindo aqui agora, a fé vem no coração. E é essa fé que Deus exige para realizar o milagre. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que devemos ler a Escritura? Para adquirirmos mais fé. Esse é o objetivo. O que aprendemos em Mateus 24:35? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus afirmou que um dia a terra vai passar, o mundo vai deixar de existir, mas a palavra dele vai permanecer para a eternidade. Inclusive, essa palavra aqui no dia do juízo, assim como o juiz aqui usa a lei da terra para condenar ou absolver alguém, no dia do juízo, Jesus, que será o justo juiz, usará a palavra dele, que é a lei de Deus, para condenar ou absolver alguém. Quinto, o que devemos buscar e fazer de acordo com Isaías 34:16? De Isaías 34:16, procurem no livro do Senhor e leiam. Então, lembrando o seguinte, precisamos ler a palavra. Quando eu era jovem, eu ganhei na escola aquelas biblinhas pequenas, dos Gideões. Mas eu sempre tinha ouvido que, olha, não leia a Bíblia que você vai ficar louco. E então muitas vezes eu pegava aquela biblinha, abria ela rapidinho assim, lia um versículo e fechava rápido, porque na minha cabeça eu ia ficar doido, eu ia ficar louco. Mas quando eu me converti, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O que acontece? Eu descobri em Isaías 34:16. Busquem o livro do Senhor e leia. Deus dizendo para a gente ler esse livro, porque diz, nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem e o seu espírito as ajuntará. Ou seja, tudo que Deus falou há de se cumprir e há de se revelar. Então a gente precisa entender isso. Quem Jesus disse que é bem-aventurado? Lucas 11:27-28. Ora, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a sua voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que lhe trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ou seja, aqui uma mulher da multidão se levanta ouvindo a palavra de Jesus e consegue falar o seguinte, olha, você, a mulher que gerou você é feliz, porque é bem-aventurada. Mas Jesus disse, antes bem-aventurado. Ou seja, Maria foi a bem-aventurada? Foi. Mas Jesus, ele confirma, dizendo, todo aquele que ouve a palavra de Deus e também obedece, como Maria obedeceu, é bem-aventurado tão quanto ela foi. Foi Jesus quem disse, no momento que eu ouço a palavra e obedeço, como Maria, quando o anjo chegou e disse, você vai gerar o Filho de Deus, e ela disse, cumpra em mim o teu querer. Assim, quando eu ouço a palavra e eu digo também, é isso que o Senhor quer na minha vida, o Senhor quer que eu faça discípulos, o Senhor quer que eu realmente me converta, que eu obedeça a tua palavra, eu vou obedecer. Então, se eu fizer isso, eu sou bem-aventurado tão quanto Maria foi. Foi Jesus que disse. Pode continuar? Porque Jesus disse que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a sua palavra. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Se você morrer hoje, talvez, com certeza Jesus, para você que morreu, Jesus já veio. E a pergunta é, você está preparado? O que aprendemos em Atos 17, 10 e 11? Logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Paulo era um missionário. Paulo foi para a cidade de Bereia e, tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus, que era a igreja da época. Ora, esses eram mais nobres. Estes quem? Os bereanos.
do que os de Tessalônica, porque Paulo tinha ido na igreja de Tessalônica. Inclusive tem lá um livro aos Tessalonicenses, tem 2. Porque receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, desejo. Quem que recebeu? Os bereanos. Examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Ou seja, o que aprendemos? Que nós devemos estar atento àquilo que se é pregado. É aquilo que eu falei, está sendo gravado, vou assistir lá de novo, vou compartilhar para que outra pessoa possa aprender, vou realmente examinar para não aceitar qualquer coisa, porque hoje tem tantos falsos cristos, falsos profetas, então a gente tem que examinar para ver se realmente está na Bíblia, não pegar um texto e muitas vezes tirá-lo do contexto. Não, eu tenho que examinar para que realmente eu possa falar a palavra de Deus. Vamos lá? A quem Jesus compara aquele que não pratica a sua palavra? Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu. Olha lá, a casa edificada sobre a rocha, porque estava fundada sobre a rocha. A rocha simboliza Cristo, simboliza a palavra de Deus. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus dizendo, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. A pergunta é, a quem Jesus compara aquele que não pratica? É um homem insensato, ou seja, tolo, que edificou a sua casa sobre areia. E olha o que acontece, a casa representa a minha vida. Se eu não edificar a minha vida em Jesus, eu vou perecer. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Pode passar? Porque os homens erram. Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhe respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que que as pessoas hoje erram? Porque não leem a palavra. Nós estamos assistindo aí agora, na Record, sobre reis. É muito bom, tem muita coisa que você lê na Bíblia que você não pega ali. Porque quando é na Bíblia, ele põe um versículo embaixo. Então tem muita coisa que nós estamos lá vendo e chega para nós com muito mais facilidade de entendimento. Por quê? As pessoas estão errando por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então que você possa estar lendo a palavra diariamente, buscando entendimento e colocar essa palavra no coração. A que grupo de pessoas pertence àqueles que não dão ouvido à palavra de Deus? Tem alguém que não dá ouvido à palavra de Deus? Tem. Então a que grupo de pessoas? João 8,47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora. E aí, por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então, quem não é de Deus, não vai ouvir a palavra. E se eu não sou de Deus, de quem que eu sou? 12. O que Jesus disse que aconteceria com aqueles que rejeitam a sua palavra? Tem pessoas que vão rejeitar a palavra. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Então não tem como crer em Jesus, não tem como crer nos apóstolos, em Maria, na verdade, acreditar em Maria, porque é a Bíblia que fala deles. Então não tem como. João 12,48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Lembra que eu falei que a Bíblia vai ser no dia do juízo a lei de Deus? Então, lá no último dia, Jesus disse, eu não julgo, mas no último dia você vai ser julgado por ela. E aí vai ser muito sério. 13. Qual a advertência que nos é feita em Apocalipse 22, do 18 ao 19? E para finalizar, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro.
aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, o que nós temos aqui, não podemos nem aumentar e nem diminuir nada a palavra de Deus. 12 curiosidades da Bíblia. Vamos ali ter alguma aqui. A palavra Senhor é repetida 1855 vezes na Bíblia. Salmo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia. Se você abrir lá 118, versículo 8, é o meio da Bíblia. 2.930 personagens na Bíblia. Já pensou? Entre Davi, lá todos os personagens. 773.693 palavras na Bíblia. 1.189 capítulos. 31.163 versículos. 3.566.480 letras. Esther, capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo. Êxodo 20, versículo 13, é o menor versículo. Salmo 14 e 53 são iguais. Você sabia disso? Vai lá no Salmo 14. O Salmo 53 é a mesma coisa. Salmo 119 é o maior capítulo. E o Salmo 117 é o menor capítulo. Curiosidades da Bíblia. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, cada um que hoje ouviu a Tua palavra, iniciando esse trabalho sobre a comissão de Jesus, que é ide e fazei discípulos, eu peço ao Senhor Deus que a Igreja Batista Eulã possa obedecer essa ordem, que cada um aqui possa entender que essa ordem não foi dada por mim, mas o próprio Jesus, e que não deve pensar que somente nós, pastores ou evangelistas, que temos essa missão. Todos nós, cada cristão, o Senhor designou para irmos e fazer discípulos. E hoje nós estamos dando a ferramenta, aquilo que o próprio eunuco disse: como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Hoje nós estamos aqui, Senhor, como Filipe, explicando para cada um dos teus filhos e dando as ferramentas, que tanto vai ficar aí gravado, como também as lições que nós vamos colocar depois no site, para que as pessoas possam imprimir e possam também ter esse material para fazer discípulos em nome do Senhor Jesus, e que possamos ler a Tua palavra, cada dia mais crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.